No ar, o Jornal das Sextas. Boa noite. A Ilha do Príncipe celebra hoje 27 anos como região autónoma. O ato central foi presidido pelo Presidente da República, Carlos Villanova. Com a intuação dos hinos nacional e regional cantado em Lunguia, o ato central alusivo às festividades do 27º aniversário da autonomia do Príncipe, presidido pelo Presidente da República, ficou marcado pelos discursos dos Presidentes do Governo e da Assembleia Regional e do Presidente da República. O primeiro foi de Filipe Nascimento, que enalteceu a importância da autonomia para a população do Príncipe. Comemoramos hoje, simbolicamente, mais um passo importante na consolidação da autonomia da região autónoma do Príncipe. Conscientes, contudo, das agruras do desafio, mas, sobretudo, cientes da sua importância política e estratégica para o Príncipe, por um lado, e para o desenvolvimento harmonioso do nosso país, por outro lado. Este propósito de aprofundamento autonômico, que é tão importante política e estrategicamente para o Príncipe, não constitui uma realidade que possa entender isoladamente, e muito menos contra qualquer outro poder. Constitui, antes de mais nada, um instrumento de garantia do reforço da unidade da nossa casa arquipelágica, num relacionamento de subsidiariedade, complementaridade, em prol da nação santomense como um todo. Uma vez que a autonomia traz prerrogativas e simultaneamente obrigações, a autonomia impôs à região 3 desafios e neles, cumpridos até então, destacou Nascimento. Primeiro, desafio de natureza político-institucional, de âmbito nacional e regional, relacionado com a reforma do Estado, com o objetivo de fornecer aos cidadãos um novo espaço e instrumento de intervenção para o aprofundamento da democracia participativa. Segundo, desafio de natureza econômica, financeira e cultural, com o objetivo de criar condições adequadas para que o Príncipe, como entidade dotada de autonomia, pudesse desempenhar as suas funções correspondentes a este propósito. Terceiro, este último desafio está relacionado objetivamente com os outros 2 anteriores, tendo como propósito a configuração do futuro e, deste modo, a defesa dos interesses das gerações futuras. Para o Presidente da Assembleia Regional, a essência da autonomia está relacionada com capacidade de formulação de opções políticas próprias e na execução de tais políticas, designadamente através do exercício dos poderes legislativo e administrativo próprios. Quanto melhor forem as condições criadas para o desenvolvimento da região autónoma do Príncipe, tendo como impulso político decisório as instituições regionais, Assembleia e Governo Regional, melhores serão as condições favoráveis para o desenvolvimento do país como um todo. João Paulo Cassandre, Presidente da Assembleia Regional, recordou o slogan Mais Príncipe para Melhor São Tomé e Príncipe e disse que o mesmo é caracterizador da nossa predisposição para entendimentos amplos, tendo como interesse o desenvolvimento do país, o respeito institucional e a harmonia. A autonomia regional só cumprirá os seus objetivos se ao mesmo tempo servir os interesses políticos e económicos da região, destacou o Presidente da República no seu discurso no auditório do BSTP, devido ao fator tempo que fez com que a população tivesse que abandonar o espaço do ato central. A afirmação da autonomia regional, tal como concebida na nossa lei fundamental, só cumprirá de forma plena os seus objetivos se ao mesmo tempo servir os interesses políticos e socioeconómicos da região e contribuir também para um maior desenvolvimento, maior coesão e unidade do Estado São Tomé e Príncipe. A região autónoma do Príncipe é parte integrante do território nacional. A sua identidade e a sua especificidade
deve ser apreciada, respeitada e dignificada. É esse o espírito que deve nortear o relacionamento entre os poderes regionais e os poderes centrais. O poder central deve respeito à autonomia, no justo reconhecimento de que existe uma especificidade que reclama uma dignidade própria e uma atenção especial. Estando em curso a revisão do Estatuto Político-Administrativo da região, Vila Nova disse que a autonomia deve ser um fator de construção para maior unidade nacional. Nesta senda, é imperativo que quaisquer propostas de alteração ao Estatuto Político-Administrativo da região autónoma deva sempre e de forma inequívoca ter como marco a unidade do Estado, conforme rezam os preceitos da nossa Constituição. o ato central ficou marcado ainda com homenagens às diferentes personalidades nas categorias das mais diversas áreas, desfiles de grupos culturais, da representação do Governo Central, da Câmara Municipal do Oeiras de Vila de Reis, Portugal, e da Guiné Equatorial. O Presidente da República, Carlos Villanova, destacou ainda no seu discurso a importância da Ilha do Príncipe como reserva mundial da biosfera. Neste dia em que se comemora 27 anos do Estatuto da Região Autónoma, não poderia deixar de trazer à colação a imensurável riqueza e orgulho que representa para todo e cada cidadão santomense a região autónoma do Príncipe como patrimônio mundial da biosfera da Unesco. Este feito colocou São Tomé e Príncipe sob o olhar atento do mundo, sobretudo no que ao ambiente de desenvolvimento sustentável diz respeito. Por conseguinte, a conservação deste património é uma responsabilidade coletiva e o respeito pelo ambiente deve constituir um pilar essencial da reserva legal e moral da nossa nação. Igualmente, as autoridades regionais e centrais, em colaboração com os nossos parceiros internacionais, devem continuar a empenhar-se no combate ao flagelo da pirataria marítima, que de forma galopante tem assolado o Golfo da Guiné. Uma região autónoma do Príncipe melhor desenvolvida para um São Tomé e Príncipe melhor e mais próspero. Deve constituir, desde logo, a condição e o instrumento da materialização dos esforços com vista ao nosso bem-estar coletivo. Atividades culturais e desportivas marcaram as festividades da autonomia do Príncipe. Diferentes modalidades desportivas deram corpo a esta tarde cultural desportiva na Praça Marcelo da Veiga, em comemoração da autonomia do Príncipe e já num segundo ano consecutivo, com vista a chamar a atenção a todos do benefício da prática do desporto. É nesta conjuntura que nós estamos a trazer mais peso à nossa atividade e não deixando de fora atividades desportivas. Sabemos que o desporto faz-nos ajuntar mais as massas e criar novas iniciativas, e é neste âmbito que pela segunda vez estamos a fazer um festival de desporto aqui na Praça da Marcelo da Veiga. É necessário todos nós termos atenção de que desporto nos ajuda imenso, e fazendo desporto obviamente vai nos ajudar também a minimizar certas doenças que nós temos consciências, como hipertensão e não só, para que nós possamos ter uma boa saúde. Ter boa saúde é realmente fazer acompanhado de atividades desportivas. Por isso que é uma forma também de passar a mensagem para a nossa sociedade, não só a parte da juventude, como também dos nossos mais velhos, de que realmente nós devemos continuar a fazer o desporto para que nós possamos garantir mais tempos da nossa mesma vida. A participação massiva da população e dos praticantes em particular deixou satisfeitos os fazedores mais ativos do desporto. É de louvar a organização. Eu acredito que superou a expectativa da população ou da comissão organizadora. E muito bom, eu acredito que com atividades dessa pode desenvolver mais o desporto e a nível do Príncipe. Uma modalidade nova, taekwondo, como é que viu?
Bem, o Tecbol é um novo desporto, realmente chegou no Príncipe ainda no princípio desse ano. Não tivemos a oportunidade ainda de divulgar a modalidade, só através desse primeiro evento que conseguimos divulgar o Tecbol, e acredito que futuramente, depois do fim do ano escolar, vamos tentar, juntamente com a direção do desporto, promover mais a modalidade no Príncipe. Tendo em conta que o desporto é saúde, e estando a praticar desporto é uma boa iniciativa da minha parte, eu sinto-me feliz sobre isso. Temos aqui uma oportunidade então de celebrar esta autonomia com a juventude, com o desporto e a juventude. Sabemos que o desporto é um excelente veículo para o desenvolvimento da juventude. Temos uma massa jovem muito forte aqui na Ilha do Príncipe, então queremos desenvolver a Ilha do Príncipe, a região autónoma do Príncipe num todo, e sabemos que o desporto é uma linguagem muito próxima dos jovens e que faz com que eles se possam desenvolver a nível pessoal e depois, no futuro, contribuir para uma melhor sociedade. Nós aqui no Judo também é esse o nosso objetivo, desenvolver melhores pessoas para a sociedade através da prática de Judo. Então sabemos que o desporto consegue, através dos desafios inerentes a ele, poder desenvolver-nos a nível pessoal, e quando nós nos desenvolvemos mais a nível pessoal, então podemos dar um contributo também maior para os outros. E porque não quer que a doença reumática o invada tão rapidamente, o Presidente da República, que presidiu o mais alto nível a estas festividades, aproveitou para saltar cordas, apreciando todas as modalidades e incentivando a todos a prática desportiva, para depois felicitar a organização. Temos a juventude toda empenhada e isso faz com que a prática do desporto leve-os a pensar positivo. Ao mesmo tempo que mantêm a saúde, o seu estado físico, também a mente fica um bocado mais equilibrada e menos absorvida em questões menos boas. Portanto, mais uma razão para felicitar as autoridades que organizaram isso e também felicitar o empenho dessa malta jovem que representa uma grande franja da nossa sociedade. Também visitamos as iniciativas empresariais de pequena dimensão, de conversão em material nocivo para o ambiente, em joias, em artigos de uso, portanto reciclados, o que também é muito importante pelos tempos que correm. Portanto, mostra o cuidado que se tem com a natureza, a forma como na região se encara essa questão, recuperar aquilo que é não utilizável e que é deixado à natureza para prejudicar a natureza e reconvertido em outras formas de uso, que seja em bijutaria, que seja em conversão de artigos de uso doméstico. Portanto, estão de parabéns. Até aqui as atividades estão a correr bem com essa parte recreativa também. Praça Marcelo da Veiga a acolher a tarde cultural desportiva no âmbito dos festejos da autonomia. No Jornal das Sextas está Natália Umbelina, antiga secretária regional para Assuntos Sociais e Institucionais. Doutora, boa noite e bem-vinda ao Jornal das Sextas. Obrigada. Boa noite, caras e caros telespectadores. Doutora, 27 anos depois é fácil nos apontar os pontos fortes e fracos da autonomia do Príncipe. Permita-me primeiro agradecer à TVS, na pessoa do Sr. jornalista José Bolsas, por este convite para poder falar de um assunto que me é caro, que é o desenvolvimento da região autónoma do Príncipe, terra que me vi nascer. Mas ainda antes de fazer o balanço, eu gostaria de, primeiramente, felicitar a nação são tomense, mas especialmente a população do Príncipe, pela celebração de mais um aniversário do processo autonômico, um desígnio que resultou de uma árdua luta de secular em que participaram muitos naturais do Príncipe. As minhas sinceras felicitações. E a segunda questão é um reparo. Eu acho que, tendo em conta os 27 anos de vida em comum e de uma aparente quietude que tem presidido a relação entre as duas ilhas, que quando houvesse situações desta natureza, que não se pensasse só no natural do Príncipe para refletir sobre a questão. Que eu achava que podíamos ser os são tomenses de São Tomé e os são tomenses do Príncipe juntos a refletirem sobre estas questões, como é a autonomia, que é um desígnio nacional. Dito isto, eu passava ao balanço. A questão que é colocada. Que me colocou. Como sabe, o processo de autonomia é um processo longo,
a autonomia tem muitos caminhos e muitos mundos, às vezes processo é entendido como uma contradição, outras vezes como um conflito, outras vezes até sei lá, situações que é preciso nós debelarmos e conversarmos. Falando dos pontos fortes, um dos pontos fortes é a energia. Sabe que a energia provoca um bem-estar da população. E no Príncipe conseguiu-se levar energia a todas as comunidades, energia da EMAI, neste caso, a todas as comunidades, o que facilitou muito toda a tarefa da população e todo o seu bem-estar. A outra questão é a formação de quadros. Conseguimos recentrar a política de formação de quadros e que se traduziu no aumento de bolsas de estudo que proporcionou aos estudantes do Príncipe, em grande número, poderem fazer a sua formação, quer em São Tomé, quer no estrangeiro. A outra questão tem a ver com a rede de instituições escolares que se conseguiu criar no Príncipe, nomeadamente a pré-escolar, o que constitui um viveiro para o desenvolvimento cultural. Outra questão tem a ver com o paludismo. Há cerca de 15 anos, se eu não estou em erro, que o Príncipe está no patamar da pré-eliminação. Portanto, foi um ganho considerável que nós conseguimos. Neste momento, a região autónoma do Príncipe, a nível nacional, é a única que está em condições de poder passar ao estádio superior, que é o estádio da eliminação do paludismo. Eu acho isto um ganho considerável. A outra tem a ver com a parceria dos nossos parceiros, com a salvar vidas a nível das mulheres, das adolescentes e das crianças. Ou seja, a maternidade neonatal. Conseguimos, como sabe o Príncipe, as mulheres são mães muito cedo, precocemente, e conseguimos salvar muitas mães que, ao darem à luz, podiam morrer ou morrer o bebê, e este desígnio também foi conseguido no âmbito da Agenda 2030. A outra questão tem a ver com a captação de investimentos. O Príncipe conseguiu captar alguns investimentos, o que transformou algumas roças em esplêndidos espaços que atraem visitantes e que também mudou a sua estrutura produtiva. A outra questão tem a ver com a integração do Príncipe no programa MAB. O que é que isto quer dizer? Que o Príncipe integra hoje a rede internacional de reservas da biosfera. Tem seus custos, mas, por outro lado, é um compromisso que nós assumimos com a sustentabilidade ambiental. Há a questão o lugar de história e memória que é o Príncipe. O Príncipe conseguiu reabilitar o lugar de história e memória que é na Roça Sundi, onde foi comprovada a lei da teoria da relatividade geral, que constitui hoje um legado científico do Albert Einstein. Isto para falar do mês da cultura, que é o mês que todos nós ansiamos que apareça o mês da cultura, onde a cabeça de cartaz é o Ato de Floripes. E esse mês da cultura tem como principal objetivo resgatar a identidade cultural do Príncipe e constitui também uma grande atração para os visitantes, quer inter-ilhas, como também o mundo. E o Príncipe também tem participado nas feiras internacionais, também tem tido uma preocupação com plástico, que não é biodegradável, sobretudo fez uma guerra, entre aspas, as garrafas de plástico, o que lhe conferiu um prémio de Water Recycle. Esses são alguns dos pontos fortes que eu acho que são dignos de mencionar. Relativamente aos pontos fracos. Os pontos fracos. Nós temos um dos pontos fracos que todos conhecemos, é a ligação entre as ilhas. Quer dizer, não é humanamente aceitável que nós continuemos a perder vidas para fazer a ligação entre as ilhas. Não é possível. Eu acho que
a perca de vidas de muitos concidadãos nossos devia interpelar os governos, quer o governo regional, quer o governo nacional, para que se tomem medidas urgentes a fim de mudar esse paradigma. A outra questão, que é o outro ponto fraco, tem a ver com o preço da passagem entre as duas ilhas. Não é possível que um natural do Príncipe que quer ir a São Tomé ou vice-versa, que o preço da passagem seja 4 ou 5 vezes maior que o salário mínimo. É impensável. O que faz com que as pessoas utilizem todos os meios que têm à sua disposição para viajar, e com os problemas que nós já conhecemos. A outra tem a ver com a saúde. Há um segmento do Hospital Manuel Quaresma Dias da Graça que está para ser construído e que não foi construído até hoje, o que obriga os doentes ou morrem mais cedo no Príncipe, ou obriga-os a uma deslocação a São Tomé para procurarem os serviços de médicos e medicamentosos. O que é que acontece? Uns ficam por aqui, acabam por morrer e não são enterrados em São Tomé, não têm nem o ritual, nem o luto que teriam se estivessem no Príncipe junto dos seus familiares. A outra questão tem a ver com a água potável. A água potável não chega a todas as comunidades, o que tem sido um foco de infecção de muitas pessoas. A outra questão tem a ver com a diminuição de produtos alimentares. Neste momento, o Príncipe continua a ser cada vez mais dependente de São Tomé, porque tem produzido menos, por várias razões que o tempo não nos permite agora discutir. Esses são alguns pontos fracos que eu trazia para a nossa discussão. Doutora, 27 anos depois, o que é preciso se fazer para se consolidar a autonomia da região autónoma do Príncipe? Nós dizíamos que a autonomia é um ponto de chegada e é o início tão só de uma grande viagem. E esta viagem vai-se fazendo de tempos em tempos, revisitando de novo o Estatuto Político-Administrativo do Príncipe e, a seu tempo, rever e tomar algumas medidas que possam, de facto, melhorar o Estatuto Político-Administrativo, que é o nosso Aliás, está em forma esta revisão. Está em forma essa revisão, mas qual é o problema? O nosso Estatuto Político-Administrativo insere-se no quadro de uma lei-mãe, que é a Constituição. Por mais que nós queiramos, neste momento, mudar seja o que for, não nos é possível se não se revisitar a lei-mãe, que é a Constituição. Por isso é que qualquer assunto, qualquer melhoria que queiramos fazer ao Estatuto, não nos é possível se não houver, de facto, uma revisitação do documento reitor que é a Constituição. E ainda dentro desta consolidação que se precisa, qual deve ser o papel, quer do Governo Central, quer do Governo Regional, na sua ótica? Pois, eu costumo dizer que o processo autonômico é um património político. Nós devemos nos sentir honrados de ter uma região autónoma do Príncipe. Nós não somos os únicos a ter uma região autónoma. São cerca de 40 países europeus, africanos, asiáticos e outros que têm regiões autónomas. Então, uma região autónoma não pode ser um problema para o que seja que o governo for. Por isso, o que tem de ser é, juntos, o Governo Central e o Governo Regional, trabalharem por forma a poder melhorar as condições de vida do cidadão. Por exemplo, o Príncipe precisa de ser dotado de lei de finanças regionais, que permite captar investimentos, permite gerar receitas e permite ter um poder tributário. Tudo isso muito bem, mas também com a responsabilidade de prestar contas e que esteja tudo de acordo com o sistema fiscal são-tomense. Isto faz falta. Faz falta para que o Príncipe possa, de facto, alavancar o seu desenvolvimento. A outra questão é os custos com a dupla insularidade. Há um grande custo, então tem de ser afetado recursos por forma a diminuir ou suavizar os custos com a dupla insularidade. A outra questão é a relação institucional, que tem que ser dignificada, tem que ser entendida e que o Príncipe possa intervir diretamente em questões que lhe dizem respeito. Muitas vezes estamos a discutir acordos,
estamos a assinar, e o príncipe só toma conhecimento. O príncipe pode participar nesta delegação, neste grupo que vai discutir diretamente, uma vez que ele conhece, tem os problemas em mãos e conhece melhor a situação para poder discutir. Portanto... Aliás, os naturais do Príncipe até criaram um slogan: mais Príncipe para melhor São Tomé e Príncipe. Quer ajudar-nos a interpretar isto enquanto natural? Pois, o que é que isto quer dizer? Qualquer melhoria que o Príncipe conheça, o louro não é só para o Príncipe, porque o Príncipe encontra-se no concerto da nação são tomense. Portanto, qualquer melhoria que o Príncipe conheça é um louro para São Tomé e Príncipe. Nós fazemos parte do programa MAB da Biosfera, da Reserva da Biosfera. Não é o Príncipe, é São Tomé e Príncipe. Por isso à medida que nós melhoramos, agimos localmente e melhorarmos, por exemplo, o caso do paludismo, é um ganho que nós tivemos. O ganho é só para o Príncipe? Não, o ganho é para São Tomé e Príncipe. Por isso é que é mais Príncipe para melhor São Tomé e Príncipe. E eu diria mais, que nós gostaríamos que o Príncipe conhecesse um desenvolvimento à medida dos seus sonhos. O nosso sonho tem que ser um sonho alto, tem que ser um forte. Não podemos sonhar, não podemos nivelar por baixo, temos que nivelar por cima. Porque quanto mais ganhos nós tivermos no Príncipe, mais ganhos para São Tomé e Príncipe. A senhora, para além da Ministra dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades, foi também a Secretária Nacional da Comissão para a Unesco. Sim. Príncipe é hoje reserva mundial da biosfera. Que ganhos isso pode trazer para a população, para a ilha e para São Tomé e Príncipe? Pode trazer muitos ganhos, porque, primeiro, que nós somos conhecidos como um país que se preocupa com o meio ambiente, que se preocupa com o seu desenvolvimento, protegendo o meio ambiente, mas é um príncipe que tem uma reserva de carbono, mas nós queremos também saber qual é a contrapartida. O que é que isto traz, ou melhor, qual é o impacto que isto tem diretamente no cidadão. Porque sabe que há uma série de atitudes que nós não podemos tomar, então, e isto cria problemas aos naturais do Príncipe, por exemplo, a construção, não podemos tirar a areia, porque a areia é um inerte que precisa de ser conservado, mas precisamos de saber, não podemos tirar a areia no Príncipe, sim senhor, mas qual é a contrapartida? O que é que temos de fazer para? Portanto, é isto que a própria comissão que trabalha na reserva da biosfera nos tem que informar o que é que a Unesco tem feito neste sentido para que de facto não possa penalizar o cidadão comum. Doutora Natália Umbelina, com a sua visão relativamente à autonomia do Príncipe 27 anos depois, doutora, obrigado pela sua presença no Jornal das Sextas. Então, olha, muito obrigada, sou eu que agradeço. E um fã, saque que meu, cá como é carro que, saque cal, passo. Obrigado, doutora Natália Umbelina. O Governo lançou hoje as obras de reconstrução de 3 pontes, nomeadamente sobre o Rio Melo, perto do aeroporto, a ponte de Ribeira Funda, bem como a ponte sobre o Rio Contador. As obras foram lançadas pelo Ministro das Infraestruturas e Recursos Naturais, Osvaldo Abreu. Titular da pasta das infraestruturas, Osvaldo Abreu, acompanhado por um elenco composto por técnicos da IMNAI, primeiramente começaram o dia com uma ronda de visitas por algumas obras em curso no país, nomeadamente as obras do troço de estrada que liga as localidades de Margarida Manuel, Caixão Grande, Cabeça Cal e Palha, que encontra-se à beira de finalizar. Nesse período estamos na fase final em termos de aplicação já do pavimento em si. Estamos a terminar, como vem por mim atrás, a colocação da última camada em Tuvená, que falta mais ou menos sensivelmente 1 km para o final da obra, e depois vem a seguir a camada de tapete bituminoso que se vai aplicar logo a seguir a aplicação. Por isso estamos a falar num prazo de um mês e 15 dias, terminamos a obra, se não tivermos
nenhum problema de intempéries da natureza. E também supervisionou o andamento das obras do pavimento do aeroporto internacional e da requalificação da Estrada Nacional número 1, que liga a capital do país à cidade de Guadalupe. Em seguida, fez o lançamento da pedra para a reconstrução da ponte sobre o Rio Melo, que liga a cidade capital ao aeroporto internacional. A obra estará a cargo da empresa JAA, que tem a previsão de 60 dias para a conclusão da mesma. Vamos fazer uma ponte de raiz. Uma ponte de raiz com estrutura moderna, todos os estudos bem feitos, uma arquitetura moderna para melhor garantia e segurança e levar mais uns tempos. Que vamos neste momento ver com o governo, com a INAI, com o pessoal da estrutura da infraestrutura, a saber como é que vamos fazer, se vamos preparar a estrada de Santa Amaro para a circulação de carros pesados e criar aí uma passagem alternativa para carros ligeiros, devido à mobilidade do aeroporto à cidade capital. Depois desta, Osvaldo Abreu e a sua caravana deslocou-se ao distrito de Limbá, onde também fez o lançamento das obras da reconstrução das pontes de Ribeira Funda, que estará a responsabilidade da empresa ACA, e a ponte do Rio Contador, a cargo da empresa JAA. Nós iremos alargar um pouco o vão da ponte, vai ficar com um vão de 6 metros livre e tentarmos uma altura de entre 1,20 m ou 1,50 m também livre para escoamento. A ponte terá, neste momento, já será preparada com perto de 10 metros de largura, no qual será feito já um passeio e ficar com 8 metros de faixa para um futuro alargamento da N2, também termos já a ponte preparada para receber esse alargamento. Qual será o tempo da reconstrução da mesma? É assim, o tempo de reconstrução nós temos um prazo de 3 meses, mas é o objetivo da empresa fazer a ponte em 2 meses estar a passar o trânsito. Nós estamos a contar já na próxima semana, começamos a arrancar o desvio, que teremos que fazer um novo desvio, um desvio para passar todo o trânsito por esse desvio. E o arranque efetivo dos encontros e tudo, estamos a pensar dentro de 15 dias. Do Rio Contador, nós vamos o mais rapidamente possível fazer a intervenção e vamos permitir a passagem dentro de uma semana até carros pesados, sem problema nenhum. A população, que muito tem reivindicado a situação da ponte Ribeira Funda, não escondeu a satisfação. Eu gostei muito porque nós estamos a precisar do ponto. Houve a crítica dos taxistas, que o carro vem da cidade a passar dentro daquela água. Estou bastante satisfeito e como que essa obra já está no início e vai iniciar dentro de breve, para evitar acidentes e outro lado também. E quando assim de construção do ponte, eu tenho certeza que vão fazer uma barreira potente para quando cheia vem, para não dar cabo da ponte. Não é isso? Isso é que é a minha preocupação e que Deus ajuda que o trabalho corre muito bem para todos nós. Realmente dizer que o grito da população e dos taxistas foi cumprido e a Câmara está disposta a acompanhar de perto o início da obra até terminar. As obras são lançadas depois de garantida a verba pelo Banco Mundial para a reconstrução das pontes e do esforço interno do cofre do Estado. Essas pontes estão em média, porque não é, por exemplo, esta ponte aqui está em média de 6 milhões de dobras, 7 milhões de dobras, não é? A ponte de Rio Melo é quase a mesma coisa, 6 e qualquer coisa, não é? Sim, a ponte de Rio Contador não vai ser intervencionada no tabuleiro, é um dos encontros apenas, tanto o custo é muito mais reduzido. Mas a ponte de Rio Melo não é só a ponte de Rio Melo, porque temos também, são 2 contratos, ou aliás 2 lotes, temos Contador e Rio Melo, não é? Portanto, que está com a empresa JA, que estamos em cerca de 10 milhões e qualquer coisa para as 2 obras. Estamos à espera que o outro processo, iniciado desde fevereiro pelo Banco Mundial para adjudicação de obras de execução para as pontes de Lembá, Paga Fogo e Brigoma, seja acelerado. Porque repara, aquelas pontes desabaram em dezembro e nós estamos agora no final de abril e nos prometeram ao governo, ao Estado e ao povo de Santo Tomé e Príncipe meios, 4,5 milhões de dólares para
erguermos aquela ponte. O governo lança obras para a reconstrução de algumas pontes destruídas pelas últimas intempéries registradas no país. Desabou a ponte que o projeto UACA está a erguer para ligar as comunidades de Morro Peixe à Praia Gaga. O coordenador do projeto já reagiu a propósito. Terminar esta ponte. Circulam nas redes sociais imagens da queda da ponte que estava em construção para ligar Morro Peixe à Praia Gaga. A obra, que teve o seu início sensivelmente há um mês, é financiada pelo projeto ACA, que veio explicar o sucedido. Esta ponte não estava no nosso projeto, não estava no nosso plano de ação. E nós, vendo esta situação e tendo a população pedido o socorro, nós então decidimos convencer ao Banco Mundial e conseguimos uma pequena verba, da volta de $30.000, $36.000, para executar esta ponte. Iniciamos o processo, nós próprios que estávamos a executar a ponte, porque a verba é bastante pequena e nós então contratamos, portanto, alugamos as máquinas para criar a estrutura e preparamos toda a estrutura da ponte. Infelizmente, quando uma das estruturas que a gente estava a preparar já estava, portanto, fizemos o betão e na mesma noite houve uma cheia que levou esta parte do betão. E vimos então a circular na rede social uma série de, portanto, questões de que a ponte tinha sido mal feita, uma série de questões, e nós estamos aqui para esclarecer. Portanto, não é a questão de que a ponte está mal feita, não é, mas é uma questão das próprias alterações climáticas que, portanto, intervieram nesta questão. Arlindo Carvalho, coordenador do projeto UACA, frisou que as obras estão suspensas até que sejam mobilizados mais recursos financeiros e que se cumpram alguns procedimentos. Neste momento, nós então decidimos parar a construção, analisamos com o Banco Mundial, ainda hoje tivemos uma reunião em que estamos a reorganizar todo o trabalho. Em vez de ser a própria unidade de gestão do projeto a fazer o projeto, nós estamos a ver, a reforçar, a tentar buscar, vamos ter que, portanto, cortar algumas outras ações que nós tínhamos programadas no projeto para poder buscar verbas para reforçar esta verba da ponte. Podemos dizer que neste momento as obras de construção dessa ponte serão suspensas por algum tempo? Exatamente. As obras estão suspensas agora, neste momento. Vamos lançar um concurso nacional para, em primeiro lugar, encontrarmos uma empresa, um gabinete de estudo para validar, analisar o desenho que estamos a fazer para solucionar e ultrapassar a situação ocorrida, não é? E depois lançaremos também um concurso para que uma empresa de construção civil, não é, ao nível nacional, possa realizar as obras. Carvalho lamentou o tratamento dado a este problema nas redes sociais. Nós gostaríamos, nesta conferência de imprensa agora, de poder, portanto, tranquilizar a comunidade de Praia Gaga, fundamentalmente a comunidade de Praia Gaga, dizer que as obras, portanto, estão paradas durante algum tempo, porque estamos a reorganizar o processo e estamos a preparar todo o processo agora para que a gente possa contratar uma empresa que tenha as maquinarias próprias para poder fazer essas obras e que, dentro de algum tempo, as obras reiniciarão e com toda a estrutura de segurança necessária. Portanto, também chamar a atenção das pessoas que gostam de especular. Quando havia crianças do outro lado que não poderiam saltar, quando os professores da escola de Morro Peixe metiam as crianças nas canoas para levarem para o outro lado, correndo o risco de vida, quando uma senhora perdeu a vida, saiu de Praia Gaga para Morro Peixe para comprar a sua alimentação e quando estava a ir a casa viu a cheia, tentou saltar e morreu, não houve ninguém que filmasse isso e pusesse no Facebook. Hoje que estamos a fazer uma obra com um grande esforço da equipa para poder tentar solucionar uma questão que já vem há mais de 40 anos, que ninguém solucionou, existem indivíduos especuladores que andam, portanto, a fazer esse tipo de situação. Condições climáticas e poucos recursos levam o projeto ACA a suspender temporariamente as obras de construção da ponte que vai ligar Morro Peixe à Praia Gaga. O Governo, através do Ministro das Infraestruturas e Recursos Naturais, garantiu que não tinha conhecimento da obra, mas assegurou que vai apurar responsabilidades.
O primeiro que nós gostaríamos de dizer sobre este assunto é que ele também nos apanhou de surpresa. Portanto, nós vimos circular uma filmagem onde os atores fazem questão de repetir o nome de Osvaldo Abreu mais de 1000 vezes, como que se Osvaldo Abreu fosse dono da obra, fosse engenheiro da obra, fosse fiscal da obra, fosse... Quer dizer, para quem fez a tal mensagem, o Osvaldo Abreu é o mal de tudo que aconteceu ali. Eu devo dizer que eu não sei de nada. O Ministério das Infraestruturas não sabe, nem oficial, nem extraoficialmente, sobre a existência desta obra e muito menos no estado dela. O que vamos fazer é, de acordo com as estruturas que nós temos e os poderes que nos são conferidos, pedir a responsabilidade sobre aquilo que aconteceu. Este é um dos acontecimentos da semana e, como tal, no Jornal das Sextas está Moisés Viegas. Moisés, há que se apurar, de facto, responsabilidades. Boa noite, José Bossas. Boa noite, Santo Tomé e Príncipe. Claro, essa matéria, essa peça que nós acabamos aqui de ver, é de facto um assunto que preocupa e deve preocupar qualquer santomense. Nós estamos a falar da construção de uma ponte e ouvi os dois lados, ouvi o diretor da UACAR, que é a instituição que está encarregada para a construção da ponte, e depois ouvi também o Ministro das Obras Públicas, que demarca totalmente da situação. Bom, isto deve preocupar cada santomense, isso demonstra a fragilidade das instituições que nós temos, porque eu lembro-me perfeitamente quando houve o lançamento da obra desta ponte, estava o Presidente da Câmara de Lobata, que é a autoridade distrital, e o assunto também foi notícia, passou pela televisão, e, portanto, eu acredito que as autoridades tinham-se conhecimento sobre a construção da ponte. De facto, as coisas falharam e nós temos que parar, quero aqui fazer redundância, com a mania de darmos jeito a tudo. Estamos a falar da construção de uma ponte e a construção de uma ponte tem as suas características, os seus mecanismos próprios. Se nós sabemos que a verba que temos é insuficiente, então melhor não fazer do que fazer para depois colocar a vida de muita gente em risco. Daí que o apelo que eu gostava de fazer é que, de facto, e eu conheço bem aquela região também, sei que aquela região necessita o mais urgente sim de uma ponte. Mas é preciso também termos cuidado para fazermos uma coisa bem feita que possa efetivamente servir a população, servir o país e não comprometer a imagem do país. Bom, neste momento, tudo o que acontece, de mal sobretudo, nós estamos a culpar os fenômenos naturais, a chuva, isto tudo. E eu gostava de fazer um reparo, que esse fenômeno das enxurradas já vem alguns meses atrás. E quando houve o lançamento das obras desta ponte, já tínhamos problema da chuva e toda a gente já tinha consciência. Estamos no mês que chove muito, daí que pedir calma nesse momento, mas é preciso sim apurar a responsabilidade para sabermos efetivamente o que aconteceu. O que eu posso falar a título de conclusão é que toda a gente não pode construir pontes. É preciso ter empresa especializada, é preciso haver a fiscalização para que efetivamente o trabalho possa ser bom, até porque nestas voltas todas são recursos que são desperdiçados. Os recursos que deviam ser aproveitados para fazer outras coisas, agora vão ter que contratar outras empresas, segundo o depoimento do próprio diretor da UACA. Portanto, eu acredito que se nós fizermos as coisas em concertação, podemos evitar esses males e, enfim, evitar também que haja riscos para a vida humana. O MLSTP-PSD pede ao Presidente da República para esclarecer os casos de corrupção no país e exorta também o Ministério Público para reabrir o caso de 30 milhões de dólares. É o outro acontecimento da semana, Moisés. Claro, a corrupção é aquele fenómeno que falámos desde a Primeira República, é um fenómeno que preocupa toda a gente. De facto, o Presidente da República, penso eu, no final do ano, apontou que as instituições estão envolvidas em questões da corrupção e
Caiu. Daí que, claro, a preocupação enfim, o que eu percebo agora neste momento é que há uma preocupação do governo para efetivamente esclarecer os problemas da corrupção. Agora, é preciso, estamos em sintonia, porque o Presidente da República, enquanto o primeiro homem do Estado santomense, podemos dizer pai, chefe de família, disse claramente que de facto existe o problema da corrupção. Agora, é preciso o governo, em sintonia com a Presidência da República, né, o governo executivo, o Presidente da República enquanto o chefe do Estado santomense, se de facto existe esse problema, é preciso combater, porque nós sabemos que a corrupção é um mal. A corrupção rouba futuro, deixa famílias sem habitação, faz faltar pão, faz faltar... Portanto, a corrupção é um mal e ela precisa de ser combatida. Para ser combatida, é preciso estarmos em sintonia e é preciso que as instituições do Estado funcionem, de facto. Estou a falar dos tribunais, da PGR, é preciso funcionar. Mas, acima de tudo, é preciso também que haja consciencialização. Porque quando nós falamos dos casos da corrupção, eu tenho a sensação que em Santo Tomé as pessoas apenas são suspeitos de corrupção. Ninguém é corrupto como tal porque ninguém foi condenado por um ato de corrupção. E, de facto, por não haver ninguém que alguma vez, um governante que tenha sido condenado por um ato de corrupção, portanto, deixa sempre um espaço para que os outros continuem a fazer. Daí que é preciso que haja, assim, de facto, mão pesada, que as instituições funcionem, os tribunais, a PGR e nós todos, enquanto a família santomense, para que, de facto, possamos combater este mal que incomoda a nós todos e adia cada vez mais o futuro de Santo Tomé e Príncipe. Agora, com relação ao pedido do Primeiro-Ministro, ao Presidente da República, claro. No MLSTP. O Presidente do MLSTP. Não, o MLSTP através de um comunicado. Sim, portanto, o que eu pude reparar nisso tudo claro, falta alguma concertação. Falta concertação por quê? Porque não acredito que seja o Presidente da República a pessoa para apontar os casos de corrupção que existem. Claro, isto tem a ver um bocado também com o discurso que o Presidente da República fez no final do ano, portanto, criou condições também para isto tudo. Mas o problema da corrupção é um problema que afeta a todos nós. É um problema do Presidente da República, é um problema de cada santomense, é um problema do governo. Qual deve ser o real papel do Ministério Público? Eu acredito que o Ministério Público tem que fazer o seu trabalho da melhor forma possível. O que acontece em Santo Tomé é que, infelizmente, a nossa justiça ela está bastante politizada. E pelo facto da nossa justiça estar politizada, não facilita, não cria condições para que efetivamente possamos levar um caso até o final. Se nós repararmos e olharmos para o passado, todos os grandes casos, suspeita, podemos assim, porque não podemos afirmar aqui caso de corrupção, porque não foi concluído o processo, mas todos os casos suspeitos de corrupção são arquivados. São arquivados, claro. O Ministério Público e os tribunais alegam não haver elementos suficientes, mas nós, enquanto cada santomense consciente, e estamos atentos, porque nós vivemos aqui, nós vemos, nós assistimos, nós sabemos que existe. Existe de tal maneira e como isso tem prejudicado gravemente o desenvolvimento de Santo Tomé e Príncipe. E relativamente à reabertura do caso dos 30 milhões, um assunto que o jornalista angolano trouxe outra vez à rebalda. Bom, essa questão dos 30 milhões de dólares, primeiro dizer que nós não devíamos ficar à espera de um jornalista estrangeiro escrever sobre o assunto, para relembrarmos que temos que reabrir o caso. Mas eu quero aqui dizer que o problema de Santo Tomé e Príncipe não é apenas o caso de 30 milhões de dólares. Existem muitos outros casos para serem apurados. Esse é um dos casos. Existe, por exemplo, a questão das pontes que se falou muito, da subfaturação e esse processo todo. É um caso... Aliás, o próprio Primeiro-Ministro também pediu que se avance para se apurar responsabilidades caso houver. É um caso de corrupção. E por incrível que pareça, falou-se muito do assunto e parece que depois o assunto morreu. Este é o mal do problema em Santo Tomé. Eu acho que é preciso levar o processo até o final.
E se efetivamente houver responsabilidades, botar a responsabilidade desse senhor, as pessoas, para que sirva exemplo para outras pessoas. Mas, infelizmente, os casos todos suspeitos de corrupção em Santo Tomé e Príncipe são arquivados. Mas a pergunta que nós devíamos fazer é por que os casos são arquivados? Mas será que em 45 anos, 45, 46, vamos agora a 47 anos da independência, fala-se tanto dos casos de corrupção, mas ninguém foi condenado, nenhum político, nenhum governante público foi condenado por um ato de corrupção? Será que não houve nenhum? Alguém não está a fazer bem o seu trabalho. E ponto. Podemos aqui concluir é que, de facto, a nossa justiça está bastante politizada e, como está politizada, está a serviço das pessoas. E como está a serviço das pessoas, e são essas pessoas que cometem os tais atos, e a PGR e os tribunais ao serviço desses políticos, claro que os processos vão sempre ser arquivados. Estaremos aqui a debater sobre a questão da corrupção daqui a mais 5 anos, daqui a mais 10 anos, daqui a mais 20 anos, se nós continuarmos com os tribunais da forma que são e se continuarmos com a Procuradoria da forma que funciona. É preciso que haja, primeiro, um distanciamento político dessas instituições, para que efetivamente elas possam funcionar livremente. Mas enquanto os juízes forem nomeados pelos políticos e enquanto o PGR for nomeado pelo governo, enfim, teremos sempre o resultado daquilo que estamos a assistir, porque a tendência sempre é estar a serviço de alguém. E se alguém está ao meu serviço e eu estou envolvido num caso de corrupção, naturalmente essa pessoa vai dar o jeito de arquivar o processo. Pronto, voltando agora à questão aqui dos 30 milhões de dólares. 30 milhões de dólares é muito dinheiro. 30 milhões de dólares constrói muitas escolas, tira algumas famílias da pobreza, constrói estrada, constrói ponte, faz muita coisa. Portanto, o apelo que eu gostava aqui de fazer é esclarecer. Se efetivamente não há elementos, não há nada, não aconteceu, então que se esclareça que de facto não há nada, são falácias, são acusações políticas, como nós assistimos e nós ouvimos. Mas se efetivamente nós, o povo, o Estado santomense foi prejudicado com este ato por alguém, naturalmente que é preciso amputar a responsabilidade àquela pessoa. Mas é preciso também deixar aqui bem claro que o único problema que nós temos da corrupção não é apenas os de 30 milhões de dólares. E é preciso, como já disse o primeiro-ministro muito bem, é preciso arrumar todos esses casos para que efetivamente ficamos, não livres, mas ficamos aliviados pelo menos. E isto tudo, como deve imaginar, compromete grandemente a imagem do país. Estamos e, consequentemente, investimentos em investimentos externos e é preciso credibilizar o país, particularmente através da justiça. Nós precisamos de credibilizar o nosso país e a justiça precisa funcionar. Precisamos, sim, de esclarecer os casos e responsabilizar as pessoas. E isso só se faz com alguma coragem, é preciso ter coragem mesmo para fazermos isso. E, infelizmente, até hoje, ninguém teve coragem de o fazer. Mas nós acreditamos que um dia há de acontecer. É a velha máxima, água mole em pedra dura, tanto bate até que for. E tem de acontecer. Moisés, o governo vai tomar medidas para aliviar o custo de vida da população. Tudo indica através da possível redução da taxa aduaneira, conforme teria anunciado o primeiro-ministro esta semana em conferência de imprensa. Bom, claro, é o primeiro-ministro a falar em viva voz, chefe do executivo. Portanto, se o primeiro-ministro diz que é possível baixar as taxas aduaneiras, eu tenho que acreditar. É o primeiro-ministro a dizer. Mas olhando aqui para o nosso país como tal, eu tenho algum receio que aquilo não seja apenas promessas, falácias, como às vezes assistimos, porque, como sabe, as nossas receitas são bastante escassas. O país não tem recursos e a maior receita que o Estado tem provém necessariamente das alfândegas, dos direitos aduaneiros. Daí que é preciso algum traquejo e é preciso alguma sabedoria para efetivamente que o governo faça isso, porque poderá criar outros problemas. Então é preciso analisar, mas sendo o primeiro-ministro o chefe do governo,
eu acredito que já deve ter feito todo o trabalho técnico para que efetivamente chegasse a essa conclusão. Mas se isso vier a efetivar, naturalmente vai ser bom, porque vai tornar a vida das pessoas ligeiramente mais baratas. Estamos a falar dos produtos das cestas básicas, são produtos necessários que nós precisamos para dia a dia, e é claro que se esses produtos vierem a baixar, o povo vai ficar feliz porque vai pesar menos no bolso de cada família. Portanto, o que nós podemos agora fazer é esperar para ver, como diz Santo Tomé. Outra notícia da semana tem a ver com a disponibilidade do Banco Mundial em reabilitar, em ajudar o governo a reabilitar mais de 40 escolas. Isso representa uma aposta no setor da educação. Representa, sim, representa, porque nós temos escolas, de facto, que requerem alguma atenção, alguma manutenção, e equipamentos, também estamos a falar das carteiras, mas mais do que repararmos as escolas, é preciso também criar condições para que haja mais construções destas escolas. Porque se nós olharmos para a nossa população e a velocidade que a população vai crescendo, sentimos que é preciso construir novas escolas em vários pontos. Daí que a iniciativa é boa, precisamos sim de requalificar as nossas escolas, de repará-las para que elas possam ter as melhores condições, mas é preciso também arranjar meios para construirmos mais escolas, porque estamos a ter, as escolas estão a ficar superlotadas, e claro que as salas superlotadas também não é um bom investimento para a educação. É preciso que se crie as melhores condições possíveis para que nossos meninos possam estudar, até porque as crianças, nós dizemos que são o futuro do amanhã, e se nós queremos um futuro melhor para Santo Tomé e Príncipe, temos que investir o mais urgente possível na educação. Daí que o meu apelo é não ficarmos presos só à reconstrução, mas também construção de novas escolas, porque efetivamente as que nós temos não estão a dar resposta para todos. Moisés, para fecharmos esta nossa análise dos principais acontecimentos da semana, temos a região autónoma do Príncipe, que justamente hoje celebra os 27 anos da sua autonomia. Bom, a região autónoma do Príncipe está em festa, mas nem tudo é festa. Nem tudo é festa, porque os 27 anos se passaram da autonomia, mas as coisas parecem estar na mesma. Isso é preocupante. Na mesma, falo de alguns pontos, estou a falar nomeadamente da ligação das ilhas, que é do ponto de vista aéreo e do ponto de vista marítimo. Portanto, esses problemas esses elementos ainda constituem um problema muito grande para a ilha, não facilita a movimentação de pessoas e bens, e naturalmente que isso também contribui para o não desenvolvimento da própria ilha. Portanto, os 27 anos se passaram, mas é preciso fazermos uma reflexão profunda da autonomia que o Príncipe, a região autónoma do Príncipe agora celebra hoje, os seus 27 anos, e olhar o Príncipe do futuro, o Príncipe que queremos, até porque o Príncipe que é parte de Santo Tomé e Príncipe, somos uma família, e se o Príncipe estiver bem, estamos todos bem. Daí que o apelo é esses problemas pontuais que nós já falamos há muitos anos, que é a ligação aérea e marítima, a questão do depósito de combustível, isto tudo que cria muitos transtornos nas ilhas e torna a vida das pessoas também muito cara. Portanto, o apelo é que haja coragem para que juntamente e o mais rapidamente possível possamos resolver esses problemas, e eu não acredito que são problemas impossíveis de serem resolvidos. Eu acredito que falta vontade humana, falta vontade política, e é preciso olhar para o povo da região autónoma do Príncipe como um povo irmão, como um povo família, para termos a consciência que somos o filho do mesmo pai e da mesma mãe. E se efetivamente somos o filho do mesmo pai e da mesma mãe, temos que trabalhar todos em conjunto para que tenhamos os mesmos privilégios. E esses privilégios, eu quero justamente dizer que era bom que resolvêssemos definitivamente esse problema das ligações, para que as pessoas pudessem
movimentar livremente, com mais facilidade, porque hoje sair do Príncipe para Santo Tomé não é uma coisa fácil. Estamos a falar de um bilhete que custa a volta dos 200 euros, um bilhete que custa quase o valor de uma viagem para Luanda, por exemplo. É quase que inaceitável. A pergunta é por quê? Bom, a resposta é muito simples. Primeiro, porque é preciso que haja mais companhias a voarem para Príncipe. Isso não acontece porque falta vontade política. Nós olhamos muito para os nossos interesses e não olhamos para os interesses coletivos. Porque eu não consigo entender por que temos que ter uma companhia só a voar para Príncipe. Devia haver mais, 2, 3. Por que não? E eu acredito que existem empresas privadas com vontade de fazer essa ligação entre as ilhas e tornar a vida das pessoas mais facilitada e mais baratas também. Porque quando há concorrência, a tendência é que o preço baixe. E termos um bilhete que custa 200 euros, para o nível de vida que nós temos em Santo Tomé, o salário mínimo, nós estamos a dizer ao povo do Príncipe para não vir a Santo Tomé e, ao mesmo tempo, dizer ao povo de Santo Tomé para não ir a Príncipe. Daí que é um problema que tem que ser resolvido. É um problema que precisa ser resolvido. O mais depressa. E não podemos voltar aqui no próximo ano, quando celebraremos 28 anos da autonomia do Príncipe, e voltamos a falar do problema da ligação, quer do ponto de vista aéreo e quer do ponto de vista marítimo, para não falarmos do depósito para conservação e manutenção do combustível. Portanto, essas coisas, na minha humilde opinião, precisam ser resolvidas o mais rápido possível. Aliás, já deviam ser resolvidas. Moisés Viegas, obrigado pela análise dos principais acontecimentos da semana no Jornal das Sextas. Boa noite. Está em curso a operação de perfuração do Bloco 6 da Zona Económica Exclusiva de São Tomé e Príncipe. A operação, que começou esta segunda-feira, decorre com normalidade, segundo um comunicado da Agência Nacional de Petróleo. De acordo com o documento, o navio sonda, munido de tecnologias de última geração, está no país desde domingo e a sua chegada foi escoltado pelo navio de patrulha Zaire da Marinha Portuguesa até ao local onde está o poço petrolífero Jaca, alvo de perfuração. Para o diretor executivo da Agência Nacional de Petróleo, Luís Gamboa, o início da perfuração da exploração do poço Jaca marca uma etapa importante porque permitirá pela primeira vez a recolha de informação mais precisa sobre a Zona Económica Exclusiva. A prioridade do consórcio constituído pela Galp, Shell e Agência Nacional do Petróleo, segundo este responsável, é a execução segura das operações do Jaca para atingir os objetivos do poço e recolher dados de qualidade para a sua avaliação. A Federação Nacional das Associações Académicas das Universidades de São Tomé e Príncipe foi recebida esta sexta-feira pelo Primeiro-Ministro. Os projetos a serem desenvolvidos e a situação dos estudantes na Rússia estiveram no centro das discussões. A Federação Nacional das Associações Académicas das Universidades de São Tomé e Príncipe, que foi recebida pelo Primeiro-Ministro, aproveitou para transmitir ao chefe do governo as preocupações dos estudantes santomenses da Rússia, que continuam a enfrentar inúmeras dificuldades na sequência das sanções impostas pelo Ocidente a Moscovo por ter invadido a Ucrânia. Uma aula pedagógica da Sua Excelência Primeiro-Ministro, o mesmo deixou transparecer que há condições suficientes para resolver, ou seja, para mitigar a situação dos alunos, mas não há como, tendo em conta que precisamente o que os incomoda, né, é a situação financeira, né, não há como fazer a transferência do valor chegar ao estudante, mas que Sua Excelência Primeiro-Ministro está a ver uma forma de mitigar essa situação e que o mesmo alega que em breve, né, encontrará uma saída para resolver a mesma situação. Eleitos há cerca de um ano, os membros da direção da Federação, que foram se apresentar ao Primeiro-Ministro, detalhou a Jorge Bonzezós os projetos que os mesmos têm em carteira. Nós estamos em parceria com o CNE, que é o Conselho Nacional de Estudantes, onde nós estamos preocupados com alguma situação que digamos, alastra o ensino secundário, que é a nível dos comportamentos do estudante. Então, elaboramos um pequeno projeto que, de uma forma em geral, vai combinar
com as ações do representante do estudante do ensino secundário, para nós vermos a forma de nós mitigarmos, resolvermos a situação que perturba os alunos do ensino secundário, que nós encontramos uma forma de travar a mesma situação que não se alastra até o ensino superior. Federação Nacional das Associações Académicas das Universidades de São Tomé e Príncipe, esta sexta-feira no Palácio do Governo, para falar dos desafios que neste momento deparam os estudantes santomenses. No quadro das jornadas científico-pedagógicas que decorrem no país, o Centro Cultural Português foi palco esta sexta-feira da segunda sessão de trabalho sobre avaliação das escolas. A Ministra da Educação e Ensino Superior, que esteve presente no evento, afirmou que é necessário avaliar para se saber o que vai bem e o que vai menos bem, como forma de se traçar estratégias para a melhoria do sistema educativo. A avaliação das escolas foi tema da segunda ação das jornadas científico-pedagógicas que teve lugar esta sexta-feira no Centro Cultural Português. Apresentada pelos investigadores das universidades portuguesas, esta sessão de trabalho serviu para informar aos responsáveis do sistema do ensino as modalidades das avaliações. Além de estar a fazer uma formação ao pessoal da Inspeção Geral de Educação, assumiu também fazer esta conferência para explicar a uma plateia maior, a um grupo maior de técnicos nacionais, o que é que se pretende com a avaliação das escolas, que tem dois momentos: uma autoavaliação, em que a escola, tendo feito o seu projeto educativo, avalia o seu desempenho, e depois uma avaliação externa, que é feita a partir do Ministério, para ver se as escolas estão a cumprir com aquilo que projetaram no seu projeto educativo ou não, se há necessidade de melhorias ou não. A Ministra da Educação e do Ensino Superior, que esteve presente, reconheceu a importância da avaliação para a melhoria do sistema educativo santomense. O primeiro tema foi a avaliação do desempenho docente. A questão hoje é a avaliação das escolas. É uma palavra que suscita um certo receio, mas que é necessário para nós realmente analisarmos o que vai bem, o que vai menos bem, para arranjar estratégias no sentido de melhorar. Temos que ver a questão da avaliação como uma ferramenta para melhorar o melhor desempenho. Daí que hoje estamos a refletir sobre a avaliação das escolas, e a avaliação das escolas pressupõe uma certa autoavaliação. As próprias escolas têm que olhar por dentro. Ela enquanto instituição e todos quanto trabalham nela. O que necessita para a melhor organização e funcionamento da instituição escola. Temos que refletir. É necessário que as escolas tenham autonomia no seu funcionamento, para melhor responsabilizar, porque o problema aí é a questão de responsabilização e prestação de contas. As jornadas científico-pedagógicas, que arrancaram na primeira semana de abril, irão se estender até setembro próximo, data justamente que termina o programa de apoio integrado do setor educativo PAISE STP. O Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe, Partido Social Democrata, recebeu esta quinta-feira a direção das florestas e da biodiversidade. O encontro serviu para abordar questões à volta da gestão sustentável das florestas do país. Este é mais um contacto que a direção das florestas estabelece junto às forças vivas do país. Desta vez foi com o partido MLSTP-PSD com vista a sensibilizar o partido a criar uma política voltada para a floresta e a biodiversidade. Nós organizamos esse conjunto de encontros não só com os partidos políticos, como também com as escolas, a sociedade civil, ONGs, inclusive com
posso dizer, com os órgãos de soberania. E hoje, com o partido MLSTP, nós viemos explanar tudo quanto tem estado a decorrer e ver com o partido MLSTP a necessidade deles ver a forma de enquadrar nos seus planos que eles vão elaborar, porque nós aproximamos a época de campanha, então para colocar também algumas preocupações que têm a ver com o processo de gestão sustentável dos nossos recursos florestais. Sendo o partido que sustenta o governo, a Direção das Florestas pretende que o MLSTP-PSD também olhe para os assuntos ambientais do país, com o foco para a questão do abate indiscriminado e desorganizado das árvores. A ideia que nós colocamos, fundamentalmente, que nós queremos que o partido tome em consideração, caso vença as eleições, mesmo não vencendo, nós sabemos que o partido MLSTP é um partido que sempre tem assento parlamentar. Então, nós, nesse momento, nós aspiramos que a direção do Floresta deixe de ser uma direção e passe a ser uma instituição com uma autonomia administrativa e financeira. Portanto, nós estamos a falar passar a ser um instituto ou uma agência, de forma a nós podermos galvanizar mais fundos internacionais que estão dispostos para o setor de floresta ao ambiente. E neste sentido nós abraçamos as ideias, porque nós entendemos que a floresta representa um património fundamental do nosso país, a qual toda a gente deve colaborar. E nós, a nível do MLSTP-PSD, entendemos que devemos conservá-la, a floresta em si, deveremos cuidá-la, porque ela tem um papel de extrema importância. A gestão sustentável das florestas e o engajamento político para fazer face ao financiamento que muitas organizações não governamentais recebem em nome de São Tomé e Príncipe também foi outro assunto abordado neste encontro. Nós também estamos preocupados com esta situação, estamos preocupados pela forma que os valores, os montantes que entram no país em nome da floresta estão a ser geridos. Eu refiro a algumas organizações, algumas ONGs internacionais, outras nacionais. Portanto, a Direção de Floresta é uma instituição, segundo a lei, que deve estabelecer as políticas de gestão florestal no país. Logo, é o momento para a Direção de Floresta assumir não diretamente a gestão, mas que essas ONGs têm que começar a prestar contas nos relatórios financeiros à Direção de Floresta, porque nós não podemos continuar a ter montantes a ser gastos em nome do país, mas sem que o país tenha controle daquilo que está a ser gasto. E queremos apelar também à nossa população para que nós todos possamos colaborar, porque muitas causas, muitos problemas que temos tido, nós sabemos que é devido aos abates constantes das nossas árvores, e o seu acompanhamento deve ser bastante cuidadoso. Nós sabemos que muita gente, muitas famílias vivem a nível da floresta, no seu aspecto global, mas para isso nós deveremos obedecer às orientações da direção da floresta para o seu cuidado, para o seu tratamento e mesmo assim também na sua fiscalização. A Direção das Florestas e da Biodiversidade continua a desenvolver a sua campanha de sensibilização junto das forças vivas do país, com vista a olharem para questões ambientais. O Ministério das Infraestruturas, através da Direção-Geral do Ambiente, realizou esta sexta-feira um workshop para aprovação final do documento de estratégia de saneamento ambiental que prevê melhorias para a situação de saneamento do país. Este ateliê para aprovação final do documento de estratégia de saneamento ambiental enquadra-se no âmbito da implementação da política de saneamento adotada pelo governo em 2018, através do decreto número 27 de 2018, e contou com contribuições dos setores técnicos nacionais. O país pretende alcançar a salubridade ambiental, ou seja, criar as condições básicas necessárias para servir e prevenir a ocorrência de doenças e promover condições favoráveis a uma melhor saúde da população
nas áreas tanto urbanas como rurais, graças à implementação de ações e medidas que visam garantir a todos o acesso aos serviços básicos de saneamento do meio, preservando o ambiente. O país solicitou à União Europeia o financiamento de uma assistência técnica para a elaboração do referido documento. Gostaria, portanto, de congratular-me com a Direção-Geral do Ambiente, com os demais intervenientes setores-chaves pelos esforços endedados, incluindo os quadros da região autónoma do Príncipe. A expectativa é de que, em conjunto com outras ações de reforma do setor de água e saneamento que estão a ser levadas a cabo pelo país, as políticas de saneamento ambiental possam ter um novo impulso, contribuindo de maneira fundamental para a melhoria das condições de vida dos cidadãos santomenses. Termino referindo que a União Europeia está neste momento a renovar o seu compromisso para com o desenvolvimento sustentável de São Tomé e Príncipe, através do novo quadro de parceria para o período 2021-2027. Neste âmbito, as áreas de intervenção resultaram de um diálogo e definição conjunta com as autoridades nacionais. As estratégias avançadas neste documento vão permitir a solução dos problemas de saneamento nas áreas de drenagem, gestão de resíduos e tratamento de efluentes. São Tomé e Príncipe está no grupo A de qualificação para o Campeonato Africano das Nações, a ser disputado no próximo ano na Costa do Marfim. No caminho de São Tomé e Príncipe estão as seleções da Nigéria, Guiné-Bissau e Serra Leoa. No Jornal das Sextas está o selecionador nacional Adriano Eusébio Tino, como é conhecido no mundo do futebol. Boa noite. É a terceira vez que a Seleção Nacional participa na fase de grupos de qualificação para o CAN. É justamente desta vez que vamos conseguir o passaporte para a Costa de Marfim. Obrigado à TVS, obrigado, Sr. jornalista, pela oportunidade que me dá, no sentido de tecer algumas considerações acerca da nossa seleção. Primeiramente, eu gostaria de dizer que São Tomé e Príncipe está de parabéns pelo fato de ser a segunda vez consecutiva a nossa passagem para a fase de grupos de um campeonato africano. Por isso, o que acabou de dizer, respondendo concretamente à sua pergunta, nós estamos a dar os primeiros passos. Temos que andar seguros. Estamos num grupo que não é nada fácil. Deve perceber, temos a equipa da Nigéria, que é uma das potências a nível do continente e não só, a nível mundial. Ainda nunca tivemos a oportunidade de jogar com essa seleção. Temos a Serra Leoa, que felizmente é uma equipa que mais São Tomé teve a possibilidade de jogar, já há alguns anos, mas se notarmos agora no último CAN, foi uma equipa sensação. Portanto, teve muito bons resultados, consideradas as equipas favoritas. Depois temos a Guiné-Bissau, que, como sabe, foi a primeira seleção que eu tive a possibilidade logo no início de entrar. Enquanto selecionador nacional. Jogamos cá em São Tomé, perdemos 1-0 e depois jogamos, portanto, em Guiné-Bissau, perdemos 2-1, como vê. Portanto, é uma situação que não é nada fácil. Seja como for, ainda há um processo dentro da Confederação Africana de Futebol por causa do recurso que as Ilhas Maurícias apresentaram, mas seja como for, estás praticamente otimista que vamos estar na fase de grupo. Sim, sobre essa questão estamos totalmente tranquilos. Sabemos que a razão está da nossa parte. Do nosso ponto de vista, não vimos razão nenhuma para que a situação acontecesse, mas estamos esperançosos, estamos a preparar já, a contar que vamos passar para a fase de grupos. Desde logo falou da Nigéria como uma grande equipa, uma grande seleção que já participou em vários campeonatos também do mundo. Grandes obstáculos pela frente, mas qual é o otimismo como selecionador nacional? O otimismo é como sempre, tem que perceber uma coisa, o futebol é 11 jogadores contra 11 e não podemos ver as três equipas de formas diferentes, pensando que temos uma Nigéria fora
e depois temos outras 2. Não, temos que encarar todos os jogos de igual forma. Por isso estamos a preparar no sentido de contradizer, portanto, contrabalançar, portanto, essas 3 seleções. Se elas 3 estão, é porque elas todas têm valor. E nós também temos nosso valor pelo fato de nós conseguirmos estar presentes. Por isso nós trabalhamos, estamos a preparar duramente. Nesse momento a nossa seleção já faz alguns trabalhos bastante consistentes. Já preparamos a nossa seleção já com alguns requisitos já de seleções internacionais. Temos uma base de dados onde nós fazemos observação de jogadores, temos o scouting, temos os preparadores físicos para garantir, portanto, como sabe, essas competições são competições que se joga 3 em 3 dias, é necessário uma recuperação física dos jogadores, que muitas vezes não é feito no campo, temos que às vezes fazer no ginásio, portanto, nesse momento nós temos isso. Fazemos a leitura dos jogos, conhecemos as equipas, fazemos as gravações dos vídeos, já temos um modelo perfeitamente definido do que é a forma como a seleção joga. Portanto, nesse momento o que nós estamos a fazer é sempre procurar os melhores valores no sentido de conseguir jogadores que adaptem esse modelo, que, como vê, nós notamos que há anos, pelo menos há 2, 3 anos, já se nota que a seleção já começa a conseguir alguns melhores resultados. E apesar do favoritismo da Nigéria, a seleção são-tomense nos últimos tempos tem também defrontado grandes seleções. É o caso, por exemplo, do Ghana. Isso, para mim, eu posso considerar como... Quando jogarmos com equipas mais fortes, eu acho que isso também está a ajudar a própria nossa seleção a crescer. Como vê, nós tivemos a felicidade, eu considero felicidade, jogar com os melhores, né? Portanto, jogamos com Ghana, jogamos com a África do Sul no seu reduto. Tudo isso são maiores experiências que a seleção vai adquirir, e também não só a seleção, com próprios jogadores. Os jogadores já começam a ganhar mais confiança, jogar contra as grandes seleções. Por isso, é só continuar a fazer o nosso trabalho, com os pés assento do chão, trabalhar duro, porque uma das questões que tínhamos grande dificuldade era fazer jogos-treinos. Felizmente, a nossa federação se notou na última nossa prestação, tivemos a oportunidade de fazer estágio, onde tivemos possibilidade de fazer alguns jogos, eu pessoalmente testar alguns jogadores e melhor tomar as minhas decisões, chamar de tomadas de decisões, porque muitas vezes somos forçados a pôr o jogador a jogar sem conhecer o jogador propriamente dito no momento. Mas agora não, agora já podemos fazer esses jogos, e depois já temos um grupo de jogadores que são jovens, que já conhecem o modelo da nossa seleção, que hoje quase que já se consegue jogar quase com os olhos fechados. Mas, de qualquer forma, temos que respeitar perfeitamente as 3 essas grandes seleções. Cada seleção terá um tratamento específico, tendo em conta as qualidades e as formas como cada essa seleção jogar. E então é em função dessa que nós também vamos montar a nossa estratégia, no sentido de conseguir também os melhores resultados. Os jogos quando é que começam? Bem, pelas informações que recebemos, a primeira eliminatória está no final de maio, portanto, a partir de 30 de maio ao dia 15 de junho, já na primeira quinzena. E o primeiro jogo, onde é que será? É com a Guiné-Bissau, em Guiné-Bissau, mas mesmo isto, porque também, como sabe, a Guiné-Bissau também, pelo menos no último CAN, tem problema do campo. Como São Tomé. Mas pelas informações que tenho, o governo guinense está a fazer todos os demarches no sentido de fazer com que a seleção jogue em casa. Como deve perceber, temos isso também, o grande problema que temos cá, fazer 6 jogos no campo adversário. E qual é o apelo já agora que gostava de lançar às autoridades nacionais para que a equipa também jogue no seu próprio no Estado Nacional dos Outros? Eu acho que isso é o apelo que devo fazer, como santomense que sou. Qualquer santomense gostaria de ver grandes jogadores a jogar no seu país. Muita gente todos os dias anda na estrada a perguntar-me por causa desta situação. É uma questão que não depende de mim, mas eu sei que a nível da federação e o governo estão a trabalhar no sentido de conseguir resolver esse problema, porque não jogando em capa, já temos dificuldade de jogar contra grandes seleções, e não ter favoritismo em casa complica mais as nossas tarefas. Aliás, a presença do chamado 12º jogador, que é o público, é muito importante. A força anímica.
importante. Naturalmente é uma força natural que vem para os jogadores. Sabemos das dificuldades que existem. Nos primeiros jogos temos a certeza que não vai ser possível, porque estamos a ver, já teremos os jogos já em mês de junho. A segunda será em setembro, e a terceira já no março. Quem sabe até setembro e março do próximo ano, quem sabe que nós podemos ter a possibilidade de fazer jogos aqui internamente. Mas já para os meses de junho, eu acho que não é possível. Uhum. Até onde vai o seu otimismo, senhor selecionador nacional? Bem, eu quando vim para assumir o cargo de selecionador nacional, uma das coisas que eu disse ao meu presidente é que eu vim no sentido de mudar o paradigma daquilo que é o futebol a nível nacional. Temos uma situação que neste momento já arrastava durante muito tempo, a nossa seleção não conseguia fazer jogos e ganhar jogos, e muita gente não entendeu a minha preocupação nesse momento quando fiz a decisão de chamar mais jogadores da diáspora. É que temos que ver duas situações. Uma, temos que ver no presente momento, se nós queremos competir e conseguir vitórias, temos que apostar nos melhores, e depois há médio e longo prazo, onde nós podemos já, a nível do país, também criar as infraestruturas, quer dizer, um conjunto de situações tem que ser feito para que nós conseguimos atingir esses objetivos ao médio e ao longo prazo. Mas agora, o que nós precisamos nesse momento é deixar aquele paradigma de perder, às vezes, por resultados extremamente, pode se considerar quase vergonhoso, mas conseguir também ter respeito. E isso que nós notamos muito dos jogos que nós fazemos agora, nós notamos as equipas com bastante respeito para com a seleção santomense. E isso para mim é bastante importante, e é isso o otimismo que eu quero, no sentido de mudar o paradigma do futebol santomense e de ver também, trazer alegria também à população santomense, porque uma das coisas que Santo Tomé precisa é alegria. E nós precisamos. E o desporto pode trazer isso a São Tomé e Príncipe, e pode ser também potencial para o próprio desenvolvimento do país. Senhor Selecionador Nacional, parabéns e obrigado pela sua presença no Jornal das Sextas. Se calhar quererá fazer o remate final. Não, é só para, em jeito de remate final, mais uma vez dizer ao povo santomense que nós estamos de parabéns pela nossa passagem, e da minha parte vou continuar a fazer o melhor para servir a nossa nação. Portanto, era isto que gostaria de dizer, e também dizer muito obrigado à Federação de Santomense de Futebol pelas condições que tem criado para que nós conseguimos fazer os melhores resultados, e quanto ao Estado de São Tomé, no sentido de que investe mais, no sentido de porque o desporto pode muito bem proporcionar o desenvolvimento do país, que é São Tomé e Príncipe. Adriano Eusébio Tino, o seu nome no mundo do futebol, selecionador de São Tomé e Príncipe, com a sua visão sobre a participação de São Tomé e Príncipe na fase de qualificação para a Copa da África das Nações, a ter lugar no próximo ano na Costa do Marfim. Boa noite e obrigado. Vários foram os crimes de violação sexual registrados no país esta semana pela Polícia Nacional. Das 105 ocorrências registradas, o destaque veio ainda para uma vítima mortal, resultado de um acidente de viação. Quanto aos acidentes de viação, durante esta semana a Polícia Nacional registrou 9 acidentes de viação. Houve aumento de um acidente comparativamente com a semana anterior. Foram 2 acidentes por atropelamentos, essencialmente atropelamentos por motorizada, 5 acidentes de colisão, foram acidentes de colisão entre viaturas e motorizadas, e 2 acidentes isolados de motorizadas. E desses acidentes, a Polícia Nacional registrou como consequências uma vítima mortal de um acidente isolado de motorizada, em que uma ocupante acabou por falecer na zona de Água Porca, e ainda foram registrados 9 feridos ligeiros e 9 danos em viaturas motorizadas. Quanto à situação criminal, esta semana, o que podemos realçar, temos no distrito de Lobata 2 situações
de denúncia que foram seguidas ao Ministério Público relativamente a crime de abuso sexual de menores. Portanto, uma situação que aconteceu em Santa Luzia, de um jovem de 24 anos que abusou sexualmente de uma menor de 14 anos, e outra situação em Agostinho Neto, de um jovem de 28 anos que teria abusado sexualmente de uma menor de 15 anos. Também no distrito de Água Grande, para além das situações de violência doméstica e ofensas corporais, registrou uma situação de denúncia de um caso de abuso sexual de menores que aconteceu na zona de Água Porca, em que um jovem de 17 anos teria abusado sexualmente de uma menor de 14 anos. Portanto, situação que também já está nas alçadas do Ministério Público. A Direção da Cultura promoveu no mercado de Boboforro uma tarde musical com a atuação do conjunto Sangazusa, um evento que se enquadra nas atividades de abril, mês da cultura. O conjunto Sangazusa é um dos muitos conjuntos musicais culturais do país que, com o passar do tempo, caíram no esquecimento. Com a institucionalização do Abril, mês da cultura nacional, e com algumas estratégias levadas a cabo pela Direção da Cultura, muitos renasceram das cinzas. E na comemoração de mais um Abril, mês da cultura, a Direção da Cultura promoveu uma tarde musical com a atuação do conjunto Sangazusa no mercado de Boboforro. As atividades do mês da cultura foram sentidas um pouco por todo o país, com realização e atuação de vários grupos culturais. Foram programadas dentro dessa celebração que estamos a fazer no mês da cultura. Portanto, passamos por todos os distritos, com uma apresentação, uma manifestação cultural, e estamos a fechar agora a atividade. Esta tarde cultural, com a animação deste grupo musical, segundo o diretor da cultura, é uma forma de promoção e divulgação dos valores culturais. A cultura neste mês, ela deve ser promovida. Devemos buscar qualquer manifestação onde estiver, que tenha pouca oportunidade de apresentar e mostrar a pessoas, ao público. O momento real é este momento para divulgar os nossos valores culturais, e espero que as pessoas possam partilhar este momento connosco, que no fundo é uma divulgação do país. Abril foi dedicado ao mês da cultura pelo fato de muitos fazedores da cultura terem nascido neste mês. É uma data que foi escolhida, não foi em vão, foi uma data em que muitos dos fazedores da cultura nasceram neste mês. Falo de Almada Negreiros, falo da Alta Espírito Santo, falo do Caetano Costa Alegre, Viana da Mota. Então muitos, até também o vivente, que é o Bené, que no fundo é grande promotor cultural, ajudou a renascer muitos valores que estavam adormecidos, mortos, posso dizer. E entretanto, esse mês foi escolhido por causa destes, onde centraliza mais fazedores da cultura. A realização de uma gala promovida pela Direção da Cultura no dia 7 de maio será o ponto mais alto das comemorações do Abril, mês da cultura nacional. Com a cultura, melhor com Sangazusa, fechamos este Jornal das Sextas, que regressa como habitual de hoje a 8 dias, ou seja, na próxima sexta-feira. Obrigado pela sua preferência, boa noite e bom fim de semana.